Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém! A paz do Senhor, pessoal. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez para falar sobre Deus e a Bíblia no seu Espaço Jovem. Estamos muito felizes em recebê-los aqui e pela sua audiência de todos os sábados. Tenho a certeza de que Deus falará aos nossos corações mais uma vez. O tema de hoje é muito interessante. Você tem algum vício? Sabe quais são os malefícios de estar preso a algum comportamento de forma compulsiva? Vamos receber duas irmãs para lá de especiais que vão conversar com a gente sobre esse tema e trazer orientações do ponto de vista espiritual e também profissional. Começo apresentando a nossa irmã Marcilene Pereira, que também é formada em psicopedagogia e que também trará aqui conselhos bíblicos que nos ajudarão a entender e superar os vícios. A paz do Senhor, irmã Marcilene. Paz do Senhor, evangelista Samé, que é um prazer estar de volta ao programa. Estou muito feliz de estar aqui. Amém. E quero já aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo evangelista Sóstenes. Amém? Que Deus abençoe, pastor. E para acrescentar ainda mais a nossa conversa, estamos recebendo a nossa irmã Rebeca Torres, lá do Templo Central, que é interna do último ano de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, a UPE. E trará também aqui a opinião profissional sobre o assunto. A paz do Senhor, irmã Rebeca. Pai do Senhor evangelista, Pai do Senhor Marcinati, Pai do Senhor Marcilene. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa conversar sobre esse assunto tão importante na vida de todos os jovens. Glória a Deus, que bênção. E temos aqui também a presença de alguns jovens, né, lá da área 24. Eu vou estar apresentando aqui a nossa irmã Mainan Carian, amém? Temos também o nosso jovem Sedmiel Menachem, a nossa irmã Mileide Carvalho e o nosso irmão Anderson Daniel. E também as musicistas, né? Olha aí, povo talentoso, a nossa irmã Aline e a nossa irmã Isabelle, que estarão aqui também adorando a Deus, tocando. Amém. Os irmãos que me perdoem, mas eu estou feliz que hoje tem um monte de mulher aqui no programa. Amém. E olha, você que está em casa, aproveita, né? Acesse os nossos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Curta, compartilhe e se inscreva. E não esqueça, né, de enviar também para a gente a sua pergunta ou sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Envia também aquele videozinho de 30 segundos cantando aquele hino que você gosta muito. E a gente reforça, né, que o vídeo precisa ser caseiro e precisa ser curtinho, respeitando esses 30 segundos de duração para que mais gente possa participar conosco. Amém, é importante, né? Vários jovens já mandaram o seu vídeo. Se você ainda não mandou, aproveita a oportunidade. Tudo aqui é feito para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai estar usando você através do louvor para falar, né, ministrar a outras vidas também. É isso mesmo. Participe e chame também alguém para cantar com você ou tocar algum instrumento. Depois é só esperar que o seu vídeo vai aparecer por aqui no Espaço Jovem. E já vamos dar início ao nosso programa de hoje. O tema é vícios. E para começar, o que é e como vencê-los, irmã Marcilene? Vício é uma palavra bem atualizada, né? E tem afetado muitas pessoas, muito jovens, já que o nosso programa hoje, o foco é jovem, né? Apesar da gente saber que os irmãos que estão em casa, né, os irmãos que estão assistindo, são de faixas etárias diferentes, adolescentes, jovens, adultos, Tem uns jovens de 90 anos 90 anos, os irmãos são bem-vindos, que bênção. Mas os vícios, e também pode atingir qualquer faixa etária, né? O vício, se a gente simplificar numa palavra, o vício é uma dependência.
né? Uma dependência. Essa dependência pode ser uma dependência psicológica também, uma dependência física também. E nesse momento que a gente está vivendo ainda de pandemia, porque a pandemia não acabou, né? A gente quer se ver livre da pandemia, mas não. Infelizmente, né? Infelizmente. A pandemia ainda não acabou, mas foi um momento que muita gente desenvolveu ou começou, né, a ter essa prática de vícios. E aí a gente precisa ter cuidado, porque o vício escraviza, não é? A pessoa que tem um vício, ela costuma fazer alguma coisa ou consumir alguma coisa de forma repetitiva, né? Para satisfazer justamente uma necessidade, um vazio, né? Alguma coisa que ela precisa satisfazer na área, às vezes, emocional. E aí ela repete muito aquilo para se satisfazer e se torna dependente daquilo, ou daquele produto, daquela atitude. Então ela se torna uma atitude viciante, uma dependência. Então, nesse sentido, o vício é muito prejudicial, sim. Infelizmente, estamos falando de coisa que acontece com todas as faixas etárias, como eu falei, desde as crianças até os mais velhos. E ninguém está livre de se tornar uma pessoa viciada. A gente, quando fala em vício, a gente pensa muito em vício, né, de drogas entorpecentes, né? Mas o vício pode ser diverso, então a gente precisa realmente ter cuidado, né? Isso. É verdade. Irmã Rebeca, queria aproveitar e perguntar também, né, para a senhora, que está na sua área. A próxima pergunta vai para a senhora. Nós, né, os seres humanos, eles possuem diversas áreas que podem ser o local onde esses vícios se alojam. Quais seriam as áreas mais comuns para esses vícios? Então, como a irmã Marcele falou, né, a gente pensa logo em vício, pensa logo nas drogas, né? Sejam elas lícitas ou não, perante a sociedade, né? Como, por exemplo, o álcool e o tabagismo, que impactam a vida de muitas pessoas, né? E, apesar disso, são consideradas drogas lícitas, né? A gente, infelizmente. Para vocês terem ideia, o álcool mesmo, 1 a cada 20 adultos é alcoólatra. Então, assim, é um dado bem importante, né? E mais de 1 bilhão de pessoas fumam. Meu Deus. Então, assim, é bem importante, é um vício que realmente é bem presente na sociedade como um todo, né? E também tem outros vícios que a gente não deve negligenciar, que eles podem existir e impactar a vida das pessoas, né? Como, por exemplo, a pornografia, o excesso de filmes, séries, o vício em internet, jogos, que podem também trazer consequências para a gente, né, para o nosso corpo. Também vícios em compras, né? A gente vê muito isso também. E até mesmo em trabalho. Existem pessoas que vivem tanto para o trabalho que não conseguem fazer mais nada além disso, né? De pensar em, eu tenho que trabalhar. Às vezes, a primeira pensamento é até louvável, né? Para sustentar a minha família ou qualquer outra coisa. Só que quando isso começa a virar, né, um vício, né, que é o workaholic, isso que é o viciado em trabalho, né, do termo em inglês, é bem importante e impacta também a vida, impacta as relações sociais, né? E é muito importante, assim, lembrar de todos esses. Ela falou aqui sobre o vício em compras, né? Tem gente que acha que precisa comprar, e precisa comprar. E a gente conversava nos bastidores sobre isso, né? Eu e a doutora Rebeca, sobre justamente isso, que parece que comprar é uma necessidade nossa do ser humano, mas pode se tornar um vício, não é? E problemas graves traz. Graves. Consequências. Muito, além das financeiras, né? Porque Isso. tem as consequências físicas, emocionais, espirituais e também financeiras. É um prejuízo no modo geral. E eu percebo que, como ela falou, né? A gente pensa em vício, pensa logo em drogas ilícitas e ilícitas, né? Esse termo deveria ser tudo ilícito, né? Na verdade, são drogas, né? Mas veja que o vício em compras, às vezes a pessoa sempre acha que precisa daquilo. E quando você vê, a pessoa tem várias peças iguais, por exemplo, não é? Compra compulsivamente e acha que precisa, só faz gastar e acha que não, eu preciso comprar isso para satisfazer, na verdade, às vezes é um vazio que as compras, que a roupa nova não vai satisfazer, não é? E outra coisa que Rebeca falou também sobre a questão de jogos, né? E a gente se preocupa muito com isso em relação às crianças e adolescentes e jovens, não é? Por isso que a gente falou da pandemia, né? Na pandemia, muita criança, muita adolescente. Foi um tempo muito, não é? Enclausurado, né? Fechado em casa, sem poder sair. E foi muita gente desenvolveu o vício, eu acho que nessa época, né? Muita gente, né? Sim. Deve ter, vai surgir novas estatísticas aí, vai ter Buscando uma coisa... escapes, né? Isso.
Acho que eu acredito que talvez você que esteja nos assistindo, quando a gente começou falando sobre vícios, acho que todo mundo pensou logo no que a gente falou, dessas drogas, né, entorpecentes. Sim. Só que acho que quando a gente foi começando a conversar, talvez você parou e pensou, epa, tem né? muito Opa, mais. talvez fale comigo também. E a senhora estava falando aí, né, da pandemia, que escapes novos, talvez que não era um comportamento que você tinha, né, na sua rotina, mas como todos nós fomos postos, trancados em casa, a gente precisava distrair de alguma forma, então foram aparecendo problemas. A senhora falou sobre compras e eu tinha lido há um tempo atrás que as compras online nesse período de lockdown cresceram absurdamente. Acho que você preso em casa, às vezes comprava roupa, não tinha nem para onde ir, né, que não podia sair de casa. Mas Era o que a senhora comprava. estava falando, mas comprava, exatamente. Se tornou viciante, porque era uma necessidade a princípio, né? Porque estávamos todos dentro de casa. Era uma necessidade entre aspas, porque no caso de roupa, comprar roupa para ir para onde, né? Exatamente. Que nem a igreja estava aberta, não é, meninas e rapazes também. Estava tudo fechado, mas vou comprar, entrar na internet, vou comprar. Não foi para lugar algum. E se tornou viciante aquilo, porque na verdade existia essa angústia de estar dentro de casa trancado, né? Sim. E a gente ficava, todo mundo muito querendo sair, querendo fazer alguma coisa, então entra na internet e vou comprar isso, foi muita promoção, não sei se vocês perceberam. Sim, né? Propositalmente. Foi muita promoção e o pessoal disse, eu vou aproveitar. Isso. E esse negócio de aproveitar, foi chegando as coisas em casa, acumulando, sem usar, e agora está tudo aberto. Eu tenho a opção de ir no shopping, de ir na loja comprar, mas agora ficou o vício de comprar pela internet e aí é muito prejudicial, infelizmente. Um dos problemas, né, já que estamos falando sobre isso, que já ouvi de muitos jovens, acerca do que a pandemia trouxe relacionado aos vícios, por exemplo, as séries, né, de televisão. Tinha gente que vinha ali mantendo o seu devocional e de repente, por estar em casa, fechado, não ter para onde ir, começaram a assistir seriados, né? E hoje não conseguem deixar de assistir os seriados. E esse seriado terminou atrapalhando até a vida devocional. Pessoas que já não conseguem mais orar porque está usando aquele tempo que fazia o seu devocional para assistir o seriado. E isso é tão perigoso que a gente percebe que nos aplicativos onde estão ali os seriados, os filmes, eles trabalham de uma forma que se você assiste um episódio, antes de terminar o episódio, já aparece lá a opção de assistir o episódio seguinte. Então fica meio que tentando a pessoa a continuar assistindo, né? Mas aí se perder o controle, pode se tornar um vício. E é muito importante porque o vício é exatamente isso, né? É você continuar usando uma coisa, seja uma droga, uma série, enfim, apesar de consequências sabidamente nocivas. Então eu sei que aquilo ali está me atrapalhando com Deus e eu vou continuar, sabe? Realmente o vício ele tem muito isso, de mesmo sabendo que aquilo faz mal, às vezes as pessoas não têm esse pensamento, aquilo não me faz mal, né? Então esse é um dos principais, assim, início disso. E às vezes até uma coisa que tu falasse, Rebeca, eu lembrei, às vezes até uma coisinha boba, assim, né? Preciso acordar cedo amanhã. Ah, não, mas só mais um pouquinho. Deixa pra lá. E você, como médico, o que é que essa falta de sono? Imagina, não já gera várias consequências? Isso, exatamente. Complicado. Muitas consequências, inclusive até na questão relacionamento e família, né? Eu vi a pandemia, pelo menos para mim, como uma oportunidade de colocar algumas coisas em dias. Eu acho que muita gente viu, penso eu. Né? Colocar alguma leitura em dias, eu acabei livro que eu queria ler, não é? Eu fiz algumas coisas que eu queria fazer e não tive tempo. E uma coisa que muita coisa que a gente queria fazer, pelo menos em casa, a gente conseguiu. Porém, foi algo que eu tive que vigiar, né? Tem a vigilância na vida do crente, né? E o vício também, se a gente não tomar cuidado, não vigiar, né? A gente cai no vício. Jesus disse que a gente deveria orar, mas não somente orar, vigiar, né? Porque a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne tende para coisas da carne, né? Então, se a gente só orar, Jesus me ajuda, eu quero me livrar disso, mas não vigia, Jesus me ajuda, eu quero me livrar disso, mas vai sempre para cima do que aquilo que é viciante, né? Então, você vai ativar o gatilho e não vai conseguir se livrar. Então, ora e vigia. Então, a pandemia, eu acho que veio, né, para nos ensinar. Eu sei que muita gente teve dificuldade de se organizar o tempo, mas que essa dificuldade seja um aprendizado, né? Para que a gente tente voltar aí para o prumo. É isso aí, glória a Deus. Então já está ficando uma lição aí, né? Ore, mas também vigie.
Muito bem. Nós vamos aproveitar a oportunidade para estar louvando a Deus também aqui com os jovens da área 24, né? Queremos já mandar a paz do Senhor para todos os jovens lá da área 24 e também o pastor Walter Rabelo, coordenador da área, que o Senhor continue abençoando. Vamos adorar Amém. a Deus? Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que me faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Quão grande
a Deus, né? Quando a gente começa a adorar a Ele, a gente começa a sentir a presença dEle em nosso meio. E estamos sentindo isso aqui no programa também. Infelizmente, muitos olham para os vícios, por vezes apenas em áreas da moralidade, como se apenas estes fossem um problema. Porém, qualquer tipo de vício trará problemas. Quais os problemas mais comuns oriundos dos vícios? Irmã Marcelene, irmã Rebeca. A gente já tinha dado, né, outros tipos de vícios, né, que acho que fica legal para ficar bem claro para quem está assistindo em casa. Então, os vícios, uma das coisas principais, né, ele afasta as pessoas, né, umas das outras. A pessoa que está sofrendo, né, ou está com aquele vício, ela acaba com as suas relações interpessoais. Ela não faz outra coisa senão alimentar aquele vício. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente em mães, né, ficam desesperadas quando os filhos eles estão envolvidos em algum tipo de droga, ou enfim. Ou até mesmo tão sério que podem trazer consequências, né, para o nosso corpo também. Por exemplo, jogos em excesso podem trazer até problemas psiquiátricos, né, epilepsias também, alguns tipos de jogos, assim. É bem importante. Então, prejuízo interpessoal, né? Aquela pessoa fica reclusa em casa, enfim, alimentando cada vez mais, né, os seus vícios. A memória da pessoa, né, ela vai praticamente esquecendo das coisas, trocando, a gente vê muito isso. Não compreende tão bem as coisas, porque ela está tão envolvida naquele universo que tudo o resto fica, né, meio que apagado, literalmente, né? Que a gente, alimentando uma área, outras áreas elas vão sendo esquecidas, né? Em termos mais simples, assim. E até mesmo fala, podem ser alimentados, né? Pelo vício. Eu acho interessante que Paulo, por exemplo, ele fala lá em Romanos que muitas vezes... em Romanos 7 e 19, que diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, se fosse depender, né, das nossas próprias vontades ou de quem nós somos, mas Deus ele veio justamente para quebrar o poder do pecado sobre nossas vidas, né? Então, isso é muito importante, a gente nunca esquecer que Deus ele é poderoso, sim, para livrar todo mundo, todos aqueles que são presos em qualquer tipo de vício, porque Ele tem poder, né? Ele tem poder para fazer muito mais, assim. Então, todos esses prejuízos eles podem acontecer, né? E a gente tem que sempre lembrar de quem Deus é, né? Da liberdade que Ele pode oferecer, que só Ele, a liberdade completa, né? Só Cristo pode oferecer para essas pessoas. Diz, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, podemos dizer que os problemas que vêm não é apenas para o viciado, mas também afeta quem está ao seu redor. Né? As relações, né? Rebeca falou sobre, por exemplo, um pai e a mãe que tem uma pessoa viciada em drogas, né? E a gente geralmente percebe que a pessoa que está viciada, quer seja em drogas, né? Essa palavra viciada está sempre muito conectada a drogas, né? A droga, a bebida, né? Mas uma pessoa que tem um vício, ela não se dá conta que está viciada. Ela não se toma mesmo assim o controle dizendo, eu percebo que eu estou dependente. Porque o vício é uma dependência. A pessoa não percebe. E a outra pessoa que quer abrir os olhos, o pai, a mãe, o amigo, acaba dizendo, olha, você está fazendo muito isso, essa sua atitude está muito repetitiva, tome cuidado. Aí a pessoa se irrita. Você está querendo dizer que eu estou viciado? Né? Eu tenho controle. Né? A negação. E o problema começa aí, pela negação da sua situação, não é? Então, acabar que a pessoa vai se isolando, né, para alimentar aquele vício, né? Falando de todos os vícios, eu queria que o pessoal em casa pensasse em todos os vícios, não fique só pensando nas drogas, a gente sempre dá exemplo, todos os vícios. Se você, por exemplo, for viciado em uso de mídias sociais, por exemplo, internet, vício em comida, tem pessoas que são viciadas em comida, e isso está muito ligada, que a gente sabe que a pessoa que come demais também está ligada à glutonaria, que é pecado. Que a gente pensasse em todos os vícios, né? Quando a gente está alimentando esse vício, a glutonaria, né? A comida, a compra, jogos, qualquer coisa que seja, a gente sempre se isola, porque a gente vive em função do vício, né? A gente não, quem está viciado, nós não estamos. Mas quem estiver em casa pensando sobre isso ou está beirando o vício, você vive em função do vício.
Aí, por causa disso, se isola, prejudica a relação com o pai, com mãe, com amigo, né? Porque a pessoa está correndo, está no meio dos amigos, mas está naquela... eu quero ir para casa para fazer isso, eu quero ir para casa para fazer aquilo. Geralmente, quem é viciado em compra diz que nunca tem dinheiro. Não tenho dinheiro, mas tem sempre dinheiro para comprar aquilo que causa aquela sensação de prazer. Então, são prejuízos, assim, tanto emocionais, cognitivos, né? Sim. A criança, o adolescente também, até físicos, o idoso. Né? Também. Físicos, tem pessoas que jogam tanto que ficam com dores musculares, né? Problemas na coluna. Acho que ela pode falar até mais disso melhor do que eu. De vez em quando sai aí uma notícia, né, de jovens, adolescentes, principalmente nessa área de videogames, que passam tantas horas jogando que não comem, não se alimentam, não bebem água. E às vezes isso vira o dia, vira a noite e passa ali dias sem comer, sem beber água e vai trazendo problemas físicos também, né? Afetando a saúde. Né? Com certeza. Com certeza. Muito e bem. olha, a gente precisa dar uma pausinha, a gente precisa ir para um intervalo bem rapidinho, mas não sai daí, aproveita nesse momento para compartilhar com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Jovens no coração de Deus. Espaço jovens no coração de Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Você já compartilhou o link da nossa transmissão? Então aproveita para acessar agora os nossos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Copia lá o link e envia aí no seu WhatsApp para os seus grupos de amigos, de família, da faculdade. Vamos aproveitar para compartilhar para que todos possam assistir às orientações que a gente está recebendo hoje. Muito bem. As nossas convidadas de hoje são a irmã Marcilene Pereira, psicopedagoga, e a nossa irmã Rebeca Torres, que está concluindo o curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. O tema de hoje é vícios. Vamos seguir com as perguntas enviadas pelos nossos jovens. Temos aqui uma pergunta da nossa irmã Agustina Rosales, lá da Argentina. Vamos conferir? Paz del Señor, Evangelista Sameki, hermana Senate y a todos los que hacen parte de este programa. Mi nombre es Agustina Rosales y soy parte de la misión acá en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Y mi pregunta hoy es, ¿cómo ocurre el proceso que vuelve a las personas viciadas? ¿Y existen cuestiones hormonales involucradas en este proceso? Amém, glória a Deus. Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, né, para não apenas os jovens, mas todos os irmãos lá da missão em Argentina. Como se dá o processo que torna as pessoas viciadas? Existem questões hormonais envolvidas, doutora Rebeca? Então, não apenas questões hormonais, né? Mas existe o que a gente chama de pressão dos pares, né? Que é quando
para ser aceito pelo aquele grupo, a pessoa consome, né, séries, precisa estar a par. Isso acontece, né, a pressão social que os adolescentes, jovens, eles sofrem também influencia na gênese do vício, né? Então, falando mais da parte hormonal, a gente tem o que se chama circuito de recompensa. Alguns já devem ter ouvido falar, e isso gera o prazer, né? Tem uma partezinha no nosso cérebro que se chama sistema límbico, que ele controla e maneja, né, as emoções do ponto de vista positivo ou não, para o lado do vício, puxando mais para o lado do vício. E tem um neurotransmissor bem importante, que é a dopamina, né, que ela vai estar muito presente e cada vez mais sendo alimentada e alimentando esse ciclo que gira, né, como o próprio nome diz, o ciclo vicioso, né, um ciclo vicioso. Isso vai sendo alimentado cada vez mais conforme a pessoa é exposta, né, a séries, a jogos, internet, né, redes sociais, como um todo. E não apenas esse sistema límbico, né? O nosso cérebro é muito complexo, minha gente. Então, assim, tem várias partes e não apenas o sistema límbico ele é ativado, mas também outras partes do nosso cérebro que controlam, por exemplo, o que a gente cheira, uma música que lembra alguma coisa e por causa dessa música você vai e, eu preciso assistir esse episódio, sabe? Eu preciso entrar nessa rede social. Então, outras áreas do nosso cérebro também são ativadas por essas mesmas substâncias e isso vai acabar alimentando cada vez mais os vícios, né? Isso é bem interessante, assim. Então, existe um circuito neuronal, né, que está associado ao vício. O cérebro ele é muito complexo e existem estágios pelos quais a pessoa que está viciada em alguma coisa, ela passa, né? O primeiro estágio é o estágio da compulsão ou intoxicação, que é quando eu passo de, eu não sinto nada quando eu sou exposto a isso, eu me sinto muito bem quando eu sou exposto a isso, né? Que chama o reforço positivo, o termo técnico para isso. Que cada vez mais a pessoa vai precisar de mais exposição, né, a determinada coisa para suprir essa necessidade, digamos assim. Né? Então, esses neurotransmissores, como eu já falei, a dopamina ela vai estar atuando muito nisso. Então, esse primeiro estágio é o estágio da compulsão, né? Depois, já se segue para o estágio do afeto negativo. Ou seja, eu já não sinto mais nada fazendo isso. Então, eu vou precisar de cada vez mais para suprir aquilo que antes eu precisava. Eu precisava de 2 horas, então agora não, eu preciso de 4 horas na internet. Ou eu preciso de 6 horas na internet, sabe? Isso Passar é muito a noite, real. Virar a noite, né? Isso. Trocar o dia pela noite. Exatamente, isso é muito real, assim. Então, muitas vezes, assim, só alivia o sofrimento. A pessoa, às vezes, nem sente mais o prazer, né, que sentia antes. Mas eu me sinto tão mal, então eu vou fazer, sabe? Então, é exatamente esse estágio. E é bem interessante, assim, pra gente entender um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre como se passa na nossa cabeça tudo isso, na cabeça, né, da pessoa que está sofrendo com o vício. E aí também já tem alguns outros hormônios, como, por exemplo, a norepinefrina, que também está envolvida. E, por último, o último estágio, que seria o estágio da preocupação ou antecipação, que é quando tudo isso que a gente recebe, a tudo que a gente está exposto, é processado, né, no nosso cérebro, num contexto, né? Pra gente, não apenas o que está sendo exposto, né, o vício, mas ter um contexto todo, né? Aí tem outros hormônios, como, por exemplo, o glutamato, que ele pode também estar envolvido nessa rede tão complexa que o nosso cérebro sabe? Mas, assim, a gente vê que é real, né? Que existem, claro, questões bem bioquímicas, né? Bem específicas e que vão afetar, né, a vida da pessoa que está sofrendo com aquilo. Muito bem. Nós temos aqui também mais uma pergunta, né? Mais pergunta da jovem Gabriele Ramos de Escada, setor 5. Vamos ver? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos que estão aí participando do Espaço Jovem. Me chamo Gabriele, sou da filial em Escada e faço parte do Templo Matriz. E a minha pergunta para este rico tema de hoje é a seguinte: quais os principais problemas enfrentados por quem está viciado? Amém. Deus abençoe a todos os jovens lá de Escada.
setor 5. E aí, irmã Marcelene, quais os principais problemas, né, enfrentados por quem está viciado? A gente chegou a tocar um pouquinho, né, no começo sobre isso, né? Eu acho que eu já falei antes, o vício escraviza, né? Ele faz com que você faça aquilo repetidamente, várias vezes, e você sente essa necessidade de fazer para obter prazer, para obter uma satisfação, né? Rebeca falou aqui da dopamina, e a dopamina é uma resposta química, como ela mesma falou aqui de forma bem sucinta, mas essa resposta, quando a gente faz uma resposta química de um neurônio para o outro, quando a gente faz alguma atividade que dá prazer. Então, as meninas que tocam, eu acho que quando estão tocando, cantando, né, isso traz prazer. A dopamina está ali sendo produzida. Só que o que acontece com o vício é um pouquinho diferente. Quando a gente faz uma coisa, ou uma atividade, uma coisa que a gente costuma ter prazer e não sente mais o prazer nas atividades diárias, então a pessoa vai em busca de mais prazer. E aí os neurônios vão produzindo mais dopamina e mais dopamina. E esse excesso de dopamina faz com que a gente fique querendo satisfazer mesmo essas atividades, através de atividades viciosas. E aí a gente precisa ter cuidado, porque para eu satisfazer isso, a gente se isola, a gente deixa de falar com os amigos, deixa de ter comunhão com os pais, deixa de ir para a igreja, jovem, deixa de ir para a igreja, as atividades, né, da igreja, as atividades de escola, né, os estudos. Então, são diversos prejuízos. Atrapalha também muito na questão de memória, porque se você está só fazendo aquilo sempre, não consegue focar em outras coisas, porque não é só o vício que é importante. Não é? Para a pessoa, o vício é importante, alimentar o vício é importante. E por causa dessa escravidão do vício, a gente fica debaixo dessa pressão. Mas Jesus nos chamou para a liberdade. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Ele nos chamou para a liberdade, o vício não agrada a Deus. E esses prejuízos não são de Deus e não é bom para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida espiritual. Prejudica a vida espiritual, prejudica a vida social, emocional, cognitiva. É um prejuízo geral. Realmente o vício é muito prejudicial para a pessoa que tem o vício, que alimenta esse vício. É prejudicial em todos os sentidos. Amém. Tem um texto, né, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, né? Que fala aí também da escravidão. Da escravidão. Então, eu queria muito pontuar essa frase, que o pessoal que está em casa pegar essa frase e lembrar-se: o vício escraviza, né? Sim. E existe essa escravidão dessa resposta química, não é? Que vai gerando esse excesso de dopamina, e devido a isso a resposta é que a gente vai fazer sempre isso repetitivo, vai escravizar, vai nos prejudicar, e isso não agrada a Deus. Então, se liberte. Jesus é liberdade. Jesus te chamou para uma vida abundante. E essa vida abundante não é uma vida escravizada. Essa vida abundante é uma vida plena com Deus. Então, peça a ajuda de Deus e creio que Deus irá fazer uma grande obra na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora participar do momento musical, né, com a participação dos jovens de diversas áreas que mandaram aí o seu vídeo cantando, louvando a Deus. Vamos conferir? De onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. E onde colocar a mão? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo,
sempre aos pés do meu Jesus. Eu tenho luz, alcanço luz, ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis. Eu vencerei, vencerei. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Glória a Deus, há descanso em Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe os jovens que estão participando. Se você ainda não participou, tem a oportunidade, grave seu vídeo, mande, será de bênção para todas as pessoas que vão estar assistindo o Espaço Jovem. E nós queremos voltar aqui à nossa conversa, ao tema, já perguntando à nossa irmã Rebeca, né? O ser humano, ele busca satisfação, prazer e felicidade. Como a vida de muitos se encontra em desordem por procurar no lugar errado ou fora de Deus. A felicidade, seria este o gatilho perfeito para que as pessoas se tornem viciadas? Então, Procurar essa felicidade fora de Deus? sim, com certeza, né? As pessoas, elas, como a irmã Marcelene já falou, elas buscam o vício por algum motivo, né? Seja para satisfazer os seus desejos, seja para aliviar alguma dor, algum sofrimento, ou simplesmente o tédio, né? Não tem nada para fazer, a ociosidade. Mas pela cosmovisão cristã, né, que é a visão que a gente vê o mundo, né, as lentes pelas quais a gente vê o mundo, isso tudo se resume ao pecado, né? Aos desejos dos corações egoístas, fora de Deus, né? Então, em Gálatas 5,17, a Bíblia versa sobre isso, né? Que é porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Então, assim, a pessoa fora de Deus, ela tá sobre esse jugo, né? Sobre o jugo do pecado. Então, depende de qual, né? Aquela velha história, de qual que esteja mais alimentado, a quem a gente dá mais prioridade, né? Ou a quem nós dedicamos mais tempo, né? Então é muito verdade isso. A pessoa fora de Deus, ela está sob esse jugo, né? Do pecado. É verdade. E acho que tem uma pergunta agora que todo mundo talvez se identifique um pouco. É que hoje a gente não tem mais como correr desse mundo virtual. E a gente sabe que é uma ferramenta, né, extraordinária. E pode ser um lugar para que o nome de Cristo seja anunciado. Só que, né, muitos têm estado mais presentes nesse mundo virtual do que no real. Como saber quando se está viciado nessa realidade? Essa questão de vício de internet, celular, esse mundo digital, né? Esse mundo contemporâneo digital é bem complicada porque as pessoas acham que precisam estar conectados o tempo todo, né? Eu preciso estar conectado, né? E eu estava lembrando de alguns transtornos, inclusive, transtornos psicológicos e psiquiátricos causados até pela questão do vício em telas, né? Temos a nomofobia, que já é bem conhecida. A nomofobia já está no DSM-5, que é um manual americano de transtornos mentais, já está classificada no DSM-5. Esse manual americano já está classificando como um transtorno. Nomofobia é uma palavra oriunda da língua inglesa e significa esse medo de estar sem o celular. Vou colocar assim de uma forma bem simples. O medo de não estar com o celular. E tem muitas pessoas que estão, né? E eu diria, não é somente os jovens, a gente sempre fala dos jovens, adolescentes, são crianças também. E até pessoas idosas, né? Que viram naquele mundo uma forma de se ocupar. Geralmente, o vício é mais assim, acontece mais com pessoas que carregam uma dor emocional, um trauma. Quando se faz pesquisas nessa área,
se vê que muitas pessoas que carregam vício ou que desenvolvem vícios são pessoas que carregam um trauma ou uma dor emocional e querem repor esse sentimento negativo de alguma forma, trazer em busca de um prazer. E aí, a gente falando sobre a nomofobia, por exemplo, né, já está classificado. Tem pessoas que acham que não, eu não tenho isso. Mas é um transtorno. Tem uma bem interessante, eu até anotei aqui, a síndrome do toque fantasma. Não sei se vocês já ouviram falar. Síndrome do toque fantasma. É aquela sensação que o telefone está tocando e não está. Né? Eu senti vibrar, não está. Aí a pessoa está na aula, deixa eu ver. Não, mas não foi nada. Deixa eu ver se aqui. Os jovens estão balançando a cabeça aqui. Já ouviram falar? Já passaram por isso? Síndrome do toque fantasma. Não tocou, não chegou mensagem. A pessoa a dizer, não, isso todo mundo faz. Claro que todo mundo, uma hora ou outra, pensa que o telefone tocou, né? Eu já corri para pegar o telefone sem estar tocando. Quem nunca, não é? Mas aí tem aquela pessoa que vive em alerta, em estado de alerta, né? O cérebro está em estado de alerta toda hora, querendo saber se está acontecendo alguma coisa, chegou alguma coisa. Isso é um transtorno, isso causa, né, dependência. Tem o transtorno de tela, que acontece muito com crianças, né? E os pediatras estão muito preocupados que a criança vive nessa dependência, de sempre estar exposto à tela, olhando, né? Eu estou aqui mesmo com a minha, posso mostrar, ele quer tanto estar jogando, assistindo e fica numa dependência. Então, eles chamam isso de transtorno de dependência de tela. Isso é real, isso não é coisa teórica, nem teoria da conspiração, né? É real. E tem uma coisa muito interessante, que é a cyberdoença. Olha, é uma coisa assim que a gente pensa que não existe, né? Ou náusea digital. É aquela pessoa que usa tanto e começa a se sentir mal, náusea, sensação de cair, né? Até ânsia de vômito pelo excesso. Veja, até o corpo é prejudicado, né? Então, as pessoas pensam que não é nada demais, eu trabalho com isso. Já ouviu isso? Eu trabalho com isso. Já ouviu, pastor? Já ouvi muito, né? muito. Não, eu preciso estar conectado. O celular é a minha ferramenta de trabalho. De trabalho. Essa expressão que você usou, é a minha ferramenta de trabalho. Tudo bem, mas existe um limite, né? E a gente tem que ter cuidado. O apóstolo Pedro disse, sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele não perde tempo, não é? Enquanto a gente está dormindo, cochilando, ele está atento. Então, a gente tem que vigiar, porque através de um vício, o diabo pode entrar no nosso cotidiano e destruir a nossa vida espiritual. Então, sede vigilantes, né? 1 Pedro diz isso, o apóstolo Pedro diz, sede vigilante. E o apóstolo Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista em nome de Jesus para o vício não chegar. Amém. É um desafio, né? Vocês que são jovens, é um desafio? Pode. É um desafio, porque como a gente estava até falando nos bastidores, hoje a gente tem acesso direto, né? Como a irmã Marcelene falou, é ferramenta de trabalho, é ferramenta de estudo, principalmente agora que entramos em pandemia e quem faz faculdade teve que entrar no modo EAD. Então, consequentemente, era direta online, grupos do WhatsApp, da faculdade no WhatsApp. Então, a gente sempre estava direto com isso. E nós, né, como cristãos, a gente tem que colocar limites, ter o controle, equilíbrio no uso. E pedir ajuda, né, ao Espírito Santo, para que esteja dando força, né? E sabedoria para saber até onde isso está sendo de bênção e a partir de quando já deixa de ser bênção e passa a ser uma maldição, né? Passa a atrapalhar até a nossa vida espiritual também. Muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, então não sai daí. Compartilhe o link do programa para todos os familiares, amigos. Tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco.
Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus! O Espaço Jovem está de volta. Encontre a nossa transmissão também nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também no Rede Brasil Oficial. Envie a sua pergunta ou sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Envie também o seu vídeo de 30 segundos, cantando aquele hino que você ama, aquele hino que Deus tem usado para falar com você. Lembrando que o vídeo precisa ser caseiro e respeitar, melhor dito, os 30 segundos de duração. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre os vícios. As nossas convidadas são duas irmãs muito especiais que estão trazendo, orientações muito importantes sobre o assunto, sob o ponto de vista espiritual e profissional. Nós estamos recebendo a irmã Marcilene Pereira, que é psicopedagoga, e a irmã Rebeca Torres, que é interna do último ano do curso de medicina. Muito bem, e voltando aqui para a nossa conversa, queremos perguntar aqui à nossa irmã Rebeca. Um grande problema no mundo são as drogas. Ela tem destruído vidas e famílias inteiras. Que conselho podemos dar para quem está enfrentando este problema em sua família? Quais os principais tratamentos para dependentes químicos e para outros vícios, como jogos e também a pornografia? Então, falando mais sobre a parte dos dependentes químicos, primeiro, geralmente essas pessoas, elas precisam ser internadas, na grande maioria dos casos, os viciados, porque eles precisam de um apoio multidisciplinar, que a gente fala, não só do ponto de vista médico, mas também psicologia, apoio do serviço social e de todas as outras áreas do âmbito da vida do ser humano, Não apenas a doença, mas ele como um todo, ser inserido em sua família novamente. Então, primeiramente, é feita uma fase que chama desintoxicação, que é a fase inicial, que é justamente a retirada daquilo que está da droga, que ele esteja viciado, para que possa reverter os danos, que causou no organismo. E ele, nessa fase, ele vai precisar do apoio, do apoio familiar, do apoio de toda a sociedade que está envolvendo ele, os amigos. Então, é muito importante nessa fase um entendimento de todo mundo de que aquela pessoa realmente está precisando de um apoio maior, nessa área. E também a psicoterapia, seja ela com as medicações, que existem medicações que podem ajudar as pessoas a diminuir o que se chama de síndrome de abstinência, que é quando essa droga ela é retirada, então a pessoa fica com o coração batendo muito forte, fica muito suada, enfim, tem sintomas físicos dessa abstinência. Então, existem medicações que podem sim ajudar nisso. Então, por isso que ela precisa de um apoio mais de perto. E também a psicologia, os grupos de apoio, a terapia cognitivo-comportamental, que a irmã Marcilene pode falar melhor do que eu. Então, assim, é muito importante, E quanto à internet e ao uso de redes sociais, é justamente isso, A pessoa, eu acho que o principal é reconhecer, sabe? Reconhecer que realmente aquilo ali não é normal, não está fazendo bem, se está atrapalhando minha vida, se está atrapalhando minhas relações sociais, aquilo ali não é normal. Reconhecer, eu acho que é o principal ponto, e buscar ajuda, seja nos líderes, da igreja, que também são capazes de dar essa ajuda, aos familiares, e ajuda profissional também, que é muito importante, em alguns casos que precisam realmente desse apoio, profissional. Muito bem.
E a gente veio falando até agora sobre os vícios, né? Detalhando alguns tipos específicos de vícios, mas agora a gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Eu acho que seria interessante a gente falar por que os vícios eles não são um padrão aceitável para um cristão. É totalmente reprovável o vício para o padrão cristão, né? A gente não segue o modelo do mundo, nós nos transformamos, foi isso que Paulo disse aos Romanos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Para os padrões do mundo, muitas vezes os vícios são aceitáveis, né? Um vício, por exemplo, em bebida, né? Às vezes as pessoas dizem, eu bebo socialmente, né? Tem esses dizeres no mundo. Para os padrões do mundo, jogar, passar a noite assistindo série, jogo, muitas vezes, né? A gente sabe que é um vício, mas o mundo é aceitável. É normal para É normal, né? Só que o nosso padrão não é do mundo. E nós também somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu queria frisar isso. Somos templo, morada. O Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo, ele é ciumento. Nosso corpo pertence ao Senhor. Corpo e alma e espírito. Então, como templos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Glória então, a Deus. o vício domina as nossas faculdades mentais, né? Quer seja por de drogas, jogos, vídeos e conteúdos inapropriados. Então, a gente tem que ter... A palavra de Deus, ela é remédio, não é? Amém. Rebeca falou aqui sobre até uma intervenção medicamentosa na questão de pessoas que têm vícios de drogas, né? Em outros vícios, realmente precisa, mas tem outros vícios que a palavra de Deus é o remédio. Você que está em casa, a palavra de Deus é remédio. Glória a Deus. E ela pode te libertar. Amém. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. O ladrão veio para isso. No mesmo versículo, né, João 10:10, Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida. Amém. E vida em abundância. Não é uma vida raquítica, não é uma vida de vício, aprisionada por uma atitude ou algo repetitivo para te dar prazer. Jesus é a tua alegria. Glória a E Deus. nós cremos na palavra de Deus. E eu quero que você tome posse da palavra de Deus nesta noite, neste momento que você está assistindo. Talvez você vai buscar esse vídeo outro dia, outra hora. Toma posse da palavra de Deus. Deus te chamou para liberdade. Não, e a liberdade não escraviza. Não é? A liberdade não escraviza. Somos livres para adorar. Então, que Deus te dê força para você buscar a libertação. Outra coisa que a Rebeca falou aqui que me chamou a atenção, as pessoas não reconhecem. Então, o primeiro passo é reconhecer. Quando você reconhecer, né, a pessoa reconhecer que tem um vício, que precisa de ajuda, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer e pedir ajuda. E os líderes da igreja também, né, os irmãos, os presbíteros, o seu dirigente, procure ajuda. Se for necessário, procure ajuda também, talvez com uma terapia. Às vezes, dependendo do vício, né, a gente não vai pontuar aqui exatamente, porque para cada vício existe um tratamento. Mas tem coisa que a gente primeiro tem que começar. Mas tem coisa não, tudo a gente começa primeiro com a oração, não é? E esse remédio aqui cura qualquer doença e qualquer enfermidade da alma. E o vício geralmente se instala numa enfermidade da alma. Onde existe uma enfermidade da alma, uma necessidade, né? Essa vontade grande de satisfazer um vazio, o vício chega e se instala. Mas para doenças da alma, o Espírito Santo preenche, cura e liberta. Então você que está em casa, tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E se ela é viva, a partir do momento que eu falo, a partir do momento que você lê, que você medita, Deus pode libertar, Deus pode fazer uma grande obra. Procure ajuda, reconheça que você está desenvolvendo um vício. Se tiver no início, dá tempo. Se tiver mais agravante, não é que não vai dar tempo. Dá tempo sim, é mais difícil. Mas reconheça e procure ajuda e Deus vai te ajudar. E toma posse da palavra de Deus nesta noite. Amém. E enquanto a senhora falava, irmã Marcelene, tem um texto que eu acho que dá para a gente aplicar, né, em tudo isso que foi falado, em João capítulo 8, versículo 31 ao 32, Sim. que diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra, né? Glória a As Deus. pessoas não tomam posse da palavra de Deus. Eu digo que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Desde a área da medicina, né? Eu acredito que nesse período de enquanto você está estudando, né? Você acha muita coisa, né? Que a gente acha em todas as áreas da vida, né? Que a gente pensa que não.
Até na engenharia você encontra respostas bíblicas, não é verdade? Com certeza. Então, a palavra de Deus tem resposta para tudo, até para os vícios. Então, se somos crentes, servos do Senhor, Deus ele nos dá as armas. Precisamos usar e não guardar. Então, não guarda, não fecha, abre e toma posse. E Deus vai ajudar. Amém. Amém. Invista tempo na palavra de Deus. Amém. Isso. Nós vamos louvar ao Senhor, aproveitar que os jovens aqui da área 24 estão conosco. Vamos juntos louvar a Jesus. Amém. Algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele olhava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração, pra ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Se você sente que o Senhor, com seu Espírito, mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Ao que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai. Se o condenarem como réu, seja mais firme e mais fiel, e vai em frente, vai. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la
Glória a Deus. Aleluia. Você pode ter essa experiência também. Amém. Jesus está te dando essa oportunidade. Amém. Não é por acaso que o tema de hoje está sendo esse. Eu tenho certeza que o Senhor está ministrando a sua vida. Se você precisa ser livre, Jesus pode te dar essa liberdade. Amém. Eu faço questão, de repetir o texto que nós lemos em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E já estamos aqui encaminhando para o final do nosso programa, irmã Marcelene, irmã Rebeca. E a última pergunta, que nós temos aqui é: que palavras de incentivo podemos deixar para quem está nos acompanhando e hoje entendeu? Eu tenho certeza que muita gente que está participando conseguiu identificar algum vício que tem trazido pontos negativos para a sua vida e, quem sabe, até afetado quem está ao seu redor. Aí a pergunta é: existe esperança para essa pessoa, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã? Existe solução? Sim, com certeza. Amém. A solução, Jesus é a solução. Amém. Jesus é a solução para todo e qualquer problema, para vícios, para doenças, qualquer impossibilidade. Eu acredito que as pessoas que têm algum vício, elas se sentem incapazes de se verem livres. Eu acredito que é incapacitante, o vício. Mas Jesus é a solução. Amém. A Bíblia diz que... A Bíblia fala do fruto do Espírito, que é o amor. O fruto do Espírito e seus reflexos, O fruto do Espírito é o amor e seus reflexos. E lá no finalzinho do versículo 22 de Gálatas 5, fala da temperança, o domínio próprio, E até nisso a Bíblia trata, Porque o vício é a ausência da temperança, Porque não tem domínio. A pessoa que está viciada não tem um domínio próprio. E até isso a Bíblia nos dá já um antídoto, Uma vacina para quem não desenvolveu nenhum vício. Louvado seja Deus para quem não desenvolveu. Que tenha cuidado para não desenvolver um vício, tendo o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio. E quem é que produz o fruto do Espírito em nós? É o próprio Espírito Santo. Mas devemos buscar o fruto do Espírito, Devemos buscar em oração, em jejum, pedir ao Senhor esse equilíbrio, esse domínio desses impulsos, Desse desejo desenfreado de preencher esse vazio. E se existe alguma angústia, existe algum vazio, que eu acredito que a pessoa que tem um vício quer preencher, uma angústia, um trauma, uma dor emocional, a Bíblia diz que quem está aflito, ore. Isso. Se existe uma aflição, ore. A oração, ela é terapêutica. Existem já estudos, eu sei que a parte agora é espiritual, mas para que você se convença, ajudar a convencer, Existem estudos na neurociência, que fala do momento da oração, que ela é terapêutica, ela faz bem, E a gente se sente bem, o lobo frontal aqui, ele é ativado quando a gente está orando e dá essa sensação de prazer, de saciedade, de satisfação, não é verdade? Então, veja, a oração é terapêutica. Não existe melhor terapia, não existe o melhor terapeuta do mundo, não é melhor do que a oração. E o melhor terapeuta, não falando de mundo, o melhor terapeuta que transcende a todos é o Espírito Santo. Amém. Ele trata as nossas feridas. Amém. Enquanto estamos orando, Ele está nos tratando. Ele está tratando o trauma, Ele está nos mostrando o que é que está acontecendo conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se Ele comunica que somos filhos de Deus, Ele também comunica o que a gente precisa melhorar. Então, vamos ter cuidado para não perder a sensibilidade com o Espírito Santo, A sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Busque, a primeira ajuda que você deve buscar é ajuda espiritual. Não deve negligenciar. Tem um versículo que é quase que um texto áureo, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente fala tanto isso, mas veja, a ansiedade também está ligada ao vício, não é? Totalmente ligada ao vício. Ansiedade e vício andam juntos. Então, lance sobre ele. Como é que eu lanço sobre Jesus as minhas ansiedades? Oração. Eu sempre digo que a receita é antiga, mas funciona. Não é como aquelas receitas das vovós, mas funciona. E essas receitas aqui que a Bíblia dá são de séculos e milênios e funcionou. Funcionou com vários homens de Deus, mulheres de Deus, a gente não vai entrar em detalhes, e volta a funcionar com você. Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Se você não consegue conter o impulso do vício, de fazer sempre aquilo,
corra para os pés de Jesus. Quando der vontade, corra para a oração. Amém. Se jogue de joelho na presença de Amém. Deus e diga, Senhor, Aleluia. eu estou com vontade de repetir isso, de fazer isso, de assistir, de ver, de jogar, qualquer coisa que seja. Me ajude. Procure se ocupar com as coisas de Deus. Isso também é terapêutico, né? Se a pessoa for para um psicólogo, né, um terapeuta, ele vai dizer, procure fazer isso, atividades e as coisas que antes você fazia e não tem mais prazer, porque o vício, ele, né, cresceu de forma que essas coisas do dia a dia perde-se o prazer. Procure voltar a fazer essas coisas do dia a dia e com a ajuda de Deus vai dar certo. Você Amém. e Deus é a maioria. Quando você está sozinho, está sem Deus, não tem vitória. Mas você e Deus é a maioria. Peça ajuda e Deus vai te ajudar, com certeza. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, vai dar certo. Amém. Jesus é a esperança, né, irmã Rebeca? Sim, e assim, as pessoas elas precisam ter os seus corações reordenados, né, por Deus, porque quando a gente tem o vício, a gente tem uma idolatria, né, algo que ocupa a primazia da vida da pessoa. E é muito interessante que Paulo também fala isso em Romanos 13, do 13 e 14, eu vou ler só o finalzinho, que diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, revestir-se refere-se a vestir-se de novo. Então, é a prática da piedade, né? As disciplinas espirituais. Então, a leitura da Bíblia, a prática devocional, a oração. Muitas vezes, quando a gente vai perguntando, né, assim, as pessoas que eu pude ter a oportunidade de conversar um pouquinho, como anda a vida devocional, né? Quando vê, eita, é mesmo, realmente, isso tem sido difícil, sabe? Então, assim, acho que é muito isso, da gente voltar, como a senhora falou, voltar para ver onde foi que a gente, né, voltar, né, ao primeiro amor. Voltar para ver onde foi que a gente errou. E, assim, a gente se arrepende e Deus, ele pode, né? Ele faz e ele tem cuidado de nós. Ele quer que a gente esteja cada vez mais perto dele. Então, é a gente reconhecer, vir isso como... e todo dia lá, esses nossos desejos, né, a carne, né, humana, prega ela na cruz, né, como dizia a irmã Cristiane. Todo domingo fala, pregue ela na cruz. Então, pregue seus desejos na cruz. A cruz de Cristo está lá. Ele jogou lá. E ele tem poder. E todo dia a gente tem que ir lá. Senhor, isso aqui. Ou Senhor, eu sou muito ansiosa. Tô falando isso por mim. Vou lá na cruz todo dia. Senhor, acalma meu coração ansioso. Sabe? Então, assim, é realmente cultivar as virtudes cristãs e as disciplinas espirituais, porque Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, né, em nossas vidas, acalmando, acalentando essa ansiedade, tudo isso, Deus, ele tem poder, né, para qualquer tipo de vício, para qualquer solução, né, qualquer oportunidade, assim, Deus, ele tem poder para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor está ministrando a sua vida nessa noite. Um vício é qualquer pensamento ou comportamento que é habitual, repetitivo e difícil ou impossível de controlar. Geralmente o vício produz um prazer temporário, mas pode ter consequências duradouras sobre a saúde e o bem-estar do indivíduo. E nós vivemos em uma sociedade onde milhares de indivíduos são viciados. Existem pessoas viciadas em álcool, em drogas, em televisão, internet, compras, fumo, comida e vários outros comportamentos, como alguns que nós citamos aqui. E a Bíblia, porém, né, nos mostra que há uma saída. Em Jesus Cristo nós podemos ser libertos de todo e qualquer tipo de dependência. A verdadeira liberdade é alcançada quando servimos a Jesus e permitimos, né, humildemente, que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Paulo nos admoesta em Efésios capítulo 4, 22 e 24. Ao 24 ele diz a abandonar o nosso antigo estilo de vida e nos revestirmos, né, da nova natureza. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Ele diz corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa
como Deus. Amém. Quando nós cremos e aceitamos a Jesus, essa nossa antiga vida tem fim na cruz de Cristo, né, Rebeca? E nós somos ressuscitados para uma nova vida pelo poder de Jesus dentro de nós. Deus nos transforma pelo seu Espírito e a transformação começa pela nossa mente, porque delas procedem as coisas boas ou más. Nem sempre nos livramos, né, de pensamentos maus, mas podemos renovar nossa mente todos os dias por meio da palavra de Deus. Devemos nos afastar do nosso antigo modo de vida e viver de uma nova maneira, agora agradável a Deus. O desejo e a capacidade de fazer essa mudança vem da graça de Deus que atua em nosso coração. Amém. Então, nessa noite, né, agora, permita que a palavra de Deus renove a sua mente, renove o seu coração. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e que mantenha a sua alma limpa de coisas desagradáveis. Só assim haverá espaço para o que vem de cima. Nossa vida começa a refletir o fruto do Espírito quando fazemos isso. Nos tornamos diferentes e cada vez mais semelhantes a Cristo. Uma mente renovada é sinônimo de uma vida transformada. Não importa qual seja o seu problema, o seu estado, busque ajuda. Com Deus você pode sair dessa situação. Exatamente, a gente já falou, né? Busque ajuda, procure sua família, procure a ajuda da igreja, peça apoio. E a palavra de Deus, como a irmã Marcelene já tinha falado, né? Ela é remédio. Ela tem poder para libertar o espírito, a mente e o coração daquele que verdadeiramente crê no Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós queremos agradecer, irmã Marcelene, a Deus, ao nosso pastor, pela oportunidade de tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que foi de edificação para todos que estão aqui e os que estão participando. Amém. Eu agradeço o evangelista Samek, agradeço pela a recepção de sempre da querida Zenate, agradecemos ao pastor, né, que tem nos otorgado essa oportunidade. E é sempre um prazer estar aqui. Eu espero que os irmãos que estão em casa, de qualquer faixa etária, como o pastor disse, né, temos irmãos até de 90 anos, que se conscientize, que busque ajuda e, prioritariamente, busque ajuda espiritual. E Deus vai fazer uma grande obra, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Queremos também agradecer a nossa irmã Rebeca, né, por ter vindo aqui. Foi de bênção aqui a sua presença. E que possa vir mais vezes, né? Compartilhar aqui suas experiências. Amém, amém. Agradeço a todos pela oportunidade. Realmente foi um prazer estar com vocês. Quem sabe aí, outras vezes estaremos juntos. E eu queria dizer para você que a gente possa cada dia, né, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Estar cada dia, estar mais parecidos com Ele. Amém. Que assim, com certeza, nós iremos ser muito, muito felizes. Amém. Amém. E queremos agradecer também aos jovens da área 24. Que Deus abençoe, que possam voltar outras vezes também. Foi uma bênção ter vocês aqui. E a gente vai aproveitar para terminar ouvindo eles. Amém. Amém? Louvando ao Senhor. E já queremos agradecer pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe. Amém? Se você aí sentiu o desejo de entregar sua vida a Jesus, amém, coloque o seu nome. A amém, produção estará aí pegando o seu nome, entrando em contato. E eu tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. Então, que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Amém. Eu acho que vamos fazer uma oração para quem está em casa? Isso. Você falou aí, se alguém quiser entregar a sua vida a Jesus. Mama Silene, a senhora pode. Hoje, você me perdoe, mas hoje como só tem mulheres, Mama Silene, a senhora pode? A senhora pode fazer uma oração rapidinho por quem está em casa agora? Sim, então vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós estivemos aqui nessa oportunidade, Senhor, falando de problemas que o ser humano enfrenta, mas sabemos que Tu nos criaste, Tu conheces as nossas fragilidades. Eu te peço nesta noite, Pai, libertação para os vícios. Nós cremos, por isso que oramos. Senhor, Tu podes libertar, porque Tu és liberdade e nos chamaste para uma vida abundante. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ajude essa pessoa que está agora orando junto conosco, para que o Senhor venha trazer, Senhor, força, para que ela venha se levantar e buscar ajuda, primeiro espiritual. Ajuda, Senhor, esse Teu servo, essa Tua serva, a se ver livre desse jugo. A essa pessoa que aceita Jesus como Salvador, dá força, Senhor. Ajuda, perdoa os pecados e liberta de qualquer vício. Tu és o Deus que faz todas as coisas e nós te agradecemos porque cremos que Tu operaste grandes milagres nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.
Espaço Jovem está chegando, né, mais uma vez ao final, e nós oramos para que possamos estar juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem.